E o Alex está aqui e vai trazer informações que ele conversou lá com a Promotoria Pública e também com o comando do 12º Batalhão da Polícia Militar e sobre a questão da violência nas escolas. Boa tarde, Alex. Fala para nós quais são essas informações que você tem. Boa tarde, Edgar Rodrigues, mais uma vez. Boa tarde novamente, Paulo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo o pessoal que nos acompanha pelas multiplataformas e boa tarde para o pessoal de Passos. Hoje a gente não está em Passos, está aqui nos estúdios, porque a gente traz uma pauta muito interessante. O Ministério Público, né, ele já havia tido essa sensibilidade, essa preocupação, a gente está falando de Passos, em relação a essa questão de ataques às escolas. E ontem, o promotor de justiça, Dr. Éder Capucci, nos recebeu o pessoal da Onda Oeste com exclusividade e a gente vai ouvir uma das entrevistas dele, a primeira parte da entrevista, e depois a gente volta para comentar sobre essa questão de ataques às escolas. Na tela. O Ministério Público, ele convocou, né, uma reunião com o pessoal ligado à educação, às forças de segurança, a Polícia Civil, para falar sobre essa questão de ataques às escolas, que se tornou algo muito cotidiano no Brasil, desde aquele atentado, né, daquela chacina lá em Santa Catarina, na creche. Como que foi essa reunião? Eu achei que foi muito proveitosa, não é? Nós estabelecemos algumas estratégias emergenciais para nós passarmos esse período. Já estabelecemos um cronograma para nós nos reunirmos mais adiante para tratarmos de algumas questões que eu considero estruturais e que podem levar a esse tipo de violência, como bullying nas escolas e tudo mais. Então, violência na escola é um problema muito antigo, né? Nós estamos convivendo agora com esses ataques e tudo mais, então foi uma reunião bastante produtiva para nós tentarmos estabelecer aí algumas providências para esse momento que nós estamos vivendo agora. Tá aí o promotor, né, Éder Capucci, nós falamos com ele ontem, até foi uma conversa demorada, Edgar, e ele tem essa preocupação sim, foi o próprio Ministério que fez essa provocação, nós questionamos ele qual seria a ação do Ministério Público e ele disse que a ação era justamente essa provocação para cobrar as instituições envolvidas essa necessidade de uma intervenção nessas questões, mas ele também foi bem parecido o parecer dele com os demais lideranças que a gente entrevistou, com as demais autoridades, dentro daquela questão da fake news, né? E uma das preocupações que o Éder Capucci nos apresentou, que nos trouxe, e a gente até vai ver aqui no final da entrevista dele, é justamente essa questão da família. Nós tivemos essa abordagem com o professor na semana passada, José Reis, que também é de Passos, da questão da falência da família. O Éder Capucci até acha que não existe a falência da família, mas que a família é responsável, né? Do que vai adiantar, de repente, porta giratória, segurança na escola, homem armado, detector de metais, mas se o pai não está fazendo ali a fiscalização da mochila do filho, se o pai não sabe o que o filho está acessando na internet. E algo assim que nós ficamos sabendo ontem na promotoria em Passos, que é muito interessante e vale para os pais até terem esse olhar diferenciado, é que de cada 10 atendimentos que o Ministério Público faz quando o juiz manda o menor infrator para a promotoria, 9 dos menores estão acompanhados da mãe. Não tem a presença paterna, não tem a presença do pai. E o que ele está dizendo com isso? Que um dos pais foi lá e falou assim, promotor, mas eu não posso vir aqui, eu trabalho, eu cuido do meu filho, tenho que pagar água, luz. Sim, essa é a obrigação do pai mesmo. Mas o pai também tem que, não é só o cara que paga as despesas da casa, ele tem que educar. Tem que educar, tem que estar presente. Agora, se você não consegue identificar que o seu filho de 10 anos, 12 anos vai para a escola com uma faca dentro da mochila, aí tá difícil ser pai, né? Aí tá faltando a responsabilidade dele, a autoridade da família, né? Do pai, da mãe, né? Em casa, coisa que é essencial aí para essa onda de violência. E até isso que ele fala nesse segundo trecho da entrevista, o Daniel Amorim vai colocar pra gente. Tem como o Ministério Público ele fazer uma avaliação por que tanta promessa de ataque, tanta fake news, tantas postagens nas redes sociais falando sobre essa questão? Tem um porquê disso? O Ministério Público consegue visualizar isso através de uma investigação? Não? Nós vivemos assim no Brasil e no mundo um problema sério no que diz respeito à violência, discurso de ódio. A coisa está muito complicada. Isso é só mais um sintoma, né, de tantas coisas. Nós vivemos aí um período longo, né, dessa questão no Brasil, que abrangeu inclusive questões políticas e tudo mais, de uma intolerância muito grande que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Então esse é um problema digamos assim,
de difícil diagnóstico. Eu acho até que é a terceira parte que ele fala dessa questão da família. Já pode colocar, Daniel, por gentileza, que a gente consegue concluir a pauta. Nós percebemos em Vossa Excelência essa aptidão em defesa do bem. Agora, uma pergunta até de cunho pessoal, não de forma institucional, responda se quiser. Dá para apostar que a maioria desses crimes que acontecem entre os adolescentes está ligado à falência da família ou, de repente, até mesmo à falta de uma disciplina de ensino religioso na grade escolar? Enfim, dá para apostar isso na falência da família? Você, Éder Capucci, acredita nisso? Eu acredito, assim, não vou falar de falência da família, porque hoje essa questão da família é uma questão muito dinâmica, né? As famílias de hoje não são as famílias, né, tradicionais e tudo mais. O que eu percebo é talvez um distanciamento, talvez uma irresponsabilidade dos pais no que diz respeito ao comportamento e à educação dos filhos, né? Então, eu percebo assim, muita entrega dos pais, dos filhos para as escolas e uma falta, uma irresponsabilidade no que diz respeito aos filhos. Isso eu percebo muito, né? Não sei se tem a ver com a questão da família, tem muito a ver com a questão pessoal dos pais, de não exercerem adequadamente o poder familiar. Isso vem acontecendo muito, né? E eu reputo muito a esse tipo de comportamento dos pais o que está acontecendo.